restauração da vida da pastora. Senhor, nosso Deus, nessa noite, Senhor, entregamos a tua filha, Senhor, diante de ti. Senhor, que tu venha tocar na vida dela, usá-la poderosamente, Senhor, na ministração da tua palavra. Tudo aquilo, Senhor, que tem colocado no coração da tua filha, Senhor, agora venha fazê-la lembrar, Senhor, agora todos os pontos, Senhor, que tem esclarecido a ela. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Só da igreja da paz, Senhor, né? Vamos aqui em Gênesis 37. O Senhor falou no meu coração. Eu ia trazer a palavra quarta, mas troquei com o Grêmio Milão. E Deus é fiel, né? Deus tem trabalhado na casa dele, com o povo dele. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das privilegiações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos e estava este jovem com filho de Bila e com os filhos de Silva, mulher de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava mais José do que todos os seus irmãos, seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Vamos aqui no 9, versículo 9. E sonhou ainda um outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse: eis que sonhei no sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou seu pai e seus irmãos, e repreendeu o seu pai e disse: sonho é este que sonhaste. Porventura, veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar mãos perante a ti em terra. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos essa passagem. Sabemos que José era o filho preferido de Jacó, o filho da velhice. Aquele menino, ele tinha apenas 17 anos, mas ele já era um filho obediente. Tudo aquilo que o seu pai pedia para José fazer, ele fazia. Os seus irmãos estavam no campo, né? Eu creio que Jacó falava assim para José: olha, José, vai até lá no campo e vê o que teus irmãos estavam fazendo. E quando José, todas as vezes que José chegava, né, naquele campo, viu seus irmãos, algo de errado eles sempre estavam fazendo. E José vinha até o seu pai e contava tudo aquilo que os seus irmãos faziam. O que acontece? Entra uma inveja, entra uma raiva dentro do coração dos seus irmãos. Por quê? Porque tudo que eles faziam, José ia até o seu pai e contava. Eu creio que quando ele contava algo, né, dos irmãos para o seu pai, com certeza o seu pai chamava a atenção dos seus irmãos e eles não gostavam. Mas eu creio também que José, eles olhavam para Jacó e via que José tinha mais privilégio do que eles. Mas não era, porque Deus já tinha algo sobre a vida de José. José já era o escolhido do Senhor. José já tinha algo que o Senhor estava preparando para ele no futuro. E José era diferente. Eu quero te dizer que quando o Senhor tem algo para mim e para você, você é diferente. Você já faz a diferença desde quando você já nasce. O Senhor sempre, Ele vai preparar algo para você e para mim diferente. Aleluia. E eu creio naquele momento ali que quando seus irmãos ouviam seu pai falar alguma coisa para ele, exortando ele, eles olhavam para José com uma raiva muito grande. Eu acredito que eles queriam de repente bater em José, eles queriam de repente pegar José, mas arrebentar ele, como fala, né? Porque irmão sempre é assim, um fala, irmãos, é assim no dia de hoje. Quando nós somos muitos irmãos, quando um vem falar do seu irmão, a mãe vai, o pai exorta. E às vezes quando um rio, todos banham. Assim eu creio que aqueles irmãos, eles eram assim, faziam as coisas. E José vinha, era como se José fosse fofoqueiro. Como se José, né, lhe contasse tudo. Eu creio que qualquer coisa que eles fizessem, eles nem queriam que José ficasse por perto. Por quê? Porque para eles José seria o quê? Um fofoqueiro. Ele entregava tudo para eles naquele momento ali. E eles ficariam com raiva. Às vezes, irmã, acontece coisa na minha e na tua vida. Que às vezes a gente de repente chega até a nossa mãe, até o nosso irmão e conta. Não é porque você é fofoqueiro, não é porque
Não, mas às vezes é uma exortação para que lá na frente não aconteça coisa pior com você e comigo. Assim que Deus faz. E a palavra do Senhor ela vem dizendo que José ele tem um sonho. Todos aqui nós conhecemos e sabemos que José tem um sonho. E José chega, conta o seu sonho para os seus irmãos. Ele fala que ele vê aquele molho, e aquele molho está ali, aquele molho se curva. O molho dos irmãos dele se curvam diante deles. E eles falam para José: por acaso você vai reinar sobre nós? Por acaso você vai ser maior que nós? O Senhor, quando Ele tem um projeto para mim e para você, não importa o tempo, importa que o Senhor, Ele vai preparar e vai fazer as coisas no tempo certo. Mas para isso, irmãos, temos um processo. Temos um processo de passar no deserto. Para José chegar onde ele chegou, ele teve que passar no processo. Aleluia. José, ele não chegou ao nível que ele chegou, né? Quietinho, sentadinho, esperando alguma coisa acontecer. Não. José, ele foi humilhado pelos seus irmãos e ele foi lançado aonde? No poço. Sabe por quê? Porque eles estavam tramando contra José. Os seus irmãos estavam tramando contra José, queriam matar José. A vontade que eles tinham era de matar, eliminá-lo, porque eles já deixaram que o inimigo usar para matá-lo. Mas Rubem olha e fala assim: não, nós não vamos matar o nosso irmão, porque o sangue dele não tem que estar sobre a nossa vida. Deus, ele sempre vai usar alguém para te livrar. Deus, ele sempre vai colocar alguém para estar contigo naquele momento mais difícil da tua vida. Mesmo que você ache que naquele momento é um lugar que de repente você não tem mais nem a esperança, o Senhor sempre usa alguém. E Rubens falou: olha, não vamos matar o nosso irmão, então lança ele dentro do poço. Irmãos, você imagina, vocês conhecem um poço de repente lá no Maranhão, os poços de lá é um poço vulcão, é muito grande, e quando você cava ele, às vezes para você encontrar água, ele tem 4 a 5 metros de altura. Agora você imagina uma pessoa que está no deserto, um lugar que não tem água, um poço muito fundo, alguém vem e te joga lá dentro daquele poço, e não tem água naquele poço. Quando você chega lá no fundo daquele poço, irmãos, o Senhor verdadeiramente vai estar te segurando. Foi assim que Deus fez com José. Sabe por quê? Porque no impacto daquela queda, que ele caiu dentro do poço, José poderia ter morrido. Mas quando Deus tem um propósito para mim e para você, não tem poço, não tem deserto, porque o Senhor ele segura pela tua mão, o Senhor te segura no colo e diz para você que você não vai se quebrar, que você não vai morrer. Glória! Glória a Porque Deus. ele poderia já ter morrido. Ali naquele momento ali, ele poderia ter morrido, os irmãos dele, de repente até enterrar ele, né, pastor Guilherme? Jogar terra ali, o pai dele nunca saberia. Mas Deus, quando Ele tem um projeto na minha e na tua vida, nós temos que passar o propósito. Mas o Senhor, Ele continua contigo. Eu quero te dizer que José, ele sofreu. Ele teve um sofrimento. Mas a palavra diz que ele não murmurou. Ele passou a ser um jovem de 17 anos. Você não vê José reclamar. Às vezes, para mim e para a tua vida, quando a gente sofre no pé, irmãos, a gente já reclama, porque nós somos seres humanos. Mas o José, ele tinha uma confiança no Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era o Deus dele. Porque ele já tinha ouvido falar. Eu creio que Jacó já ensinava a palavra para José. E a palavra ele entrou dentro do coração dele. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela está entrando dentro do teu coração e está formando o teu caráter diante da presença do Senhor. Aleluia. E naquele momento ali que eles tentam matar mesmo seu irmão, Rubens fala para ele que não, para não matar, porque não seria justo o sangue dele ficaria na mão dele. O que é que eles fazem? Judá avista uma companhia que vinha, um povo Midianitas, que vinham, irmãos. Eles vinham com muitas coisas para poder vender, para poder comprar. E aí quando eles avistam aquele povo, eles vendem José para aquela caravana
umas 50, só valia 20 para ele. Mas eu quero te dizer que nesse sofrimento, o Senhor tinha um propósito para José lá na frente. Agora você imagina aquele menino de 17 anos sendo tirado daquele poço, de repente com alguns ferimentos. E a palavra ainda diz que quando eles pegam e vendem José, eles comem pão. Eles comem. É como se eles não tivessem nem aí para José. É como se José não fosse nada para eles. Eu quero te dizer, quando o nosso inimigo da nossa alma, ela tenta nos destruir, eu quero te dizer que o Senhor está te olhando como ele estava olhando o tempo inteiro para José. Ele não desistiu de José, porque José acreditava no Senhor. Acredite você no Senhor, porque no tempo certo ele vai fazer acontecer. Não importa o tempo, importa que Deus ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. E naquele momento ali, quando José é vendido, agora você imagina um escravo naquela época. Aquele escravo era acorrentado e de repente ele caminhava, aqueles camelos, né, iam pegando aquelas coisas, aquelas cargas, mas José ia caminhando naquele sol de 50 graus, aquele sol muito forte, de repente com fome, de repente com sede. Mas eu creio que José, mesmo naquele momento ali, ele devia dizer: Senhor, eu acredito em Ti. Eu sei, Senhor, que nada vai me acontecer. Eu sei, Senhor, que Tu tem um propósito na minha vida. E eu sei, Senhor, que ninguém vai tirar, Senhor, as promessas que o Senhor fez para mim. E é interessante que quando José chega no Egito, ele é vendido para Potifar. Eu sempre era, mas é assim. Potifar. Ele é vendido para aquele homem. Aquele homem era um homem muito importante. Aquele homem era um homem importante lá no palácio de Faraó. E quando ele olha para aquele José, eu acredito que o Senhor Jesus, em meio de tantos escravos, em meio de tantas pessoas, o Senhor olha para ele e tipo, fala: olha, pega ali aquele menino de 17 anos, leva aquele menino para a tua casa, não deixe aquele menino aí. Sabe por quê? Porque ele poderia pegar qualquer escravo, ele poderia comprar qualquer escravo, mas José não era qualquer escravo. José era escolhido do Senhor. Eu quero te dizer que você não é qualquer pessoa. Eu quero te dizer que você não é qualquer irmão. Eu quero te dizer que você é escolhido do Senhor, que você é filha do Senhor, que você é filho do Senhor. Aleluia. E que o Senhor tem promessa para você. Aleluia, Jesus. Eu creio que José, tadinho, deve ter ficado com medo. Aquele menino de repente ainda estava com fome, com aquela roupinha cheia de frio. Porque, irmãos, uma coisa eu digo para você, como vocês sabem, a gente não esteve lá. De dia é muito calor, mas de noite é muito frio. E eu creio que aquele menino, ele sentiu calor, fome e frio. Aleluia. Mas ele não desistiu do Deus Todo-Poderoso. Oh, ele não desistiu do Deus do pai dele. Ele sabia que o Deus do pai dele faria alguma coisa por ele. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele vai fazer alguma coisa por você. O meu Deus, o teu Deus, ele vai entrar aonde você precisa que ele entre para fazer a obra na tua vida. Eu quero te dizer, como serva do Senhor, profeta do Senhor, sobre a tua casa, sobre o teu lar, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, ele vai fazer porque ele fez na vida de José. Glória a Deus. E aí, o mais interessante, voltando um pouquinho antes dele ser vendido, o que é que os irmãos fazem? Pega, tira a capa de José, pega um cabrito, mata, pega aquela roupa, coloca toda suja de sangue e leva até o seu pai. Quando o seu pai olha aquela veste, eles falam que foi uma besta fera que comeu José, olha, já foi, ele pega a sua roupa e se rasga, e ele começa a chorar, ele se veste com pano de saco, ele começa a chorar, a tristeza entrou dentro do coração dele. Por quê? Porque era o seu filho. Qualquer um dos nossos filhos, quando acontece alguma coisa com eles, a gente fica desesperado. Imagine quando alguém chega e fala que alguém matou. Irmãos, aquele homem ficou tão triste, mas o Senhor tinha promessa na vida de Jesus. Aleluia. É o mais interessante que quando Deus tem promessa para mim e para você, a nossa família também é edificada. Aleluia. É, como o obreiro Luan falou, que quando às vezes vem a tempestade, vem para a nossa família, mas quando vem bonança,
vem bonança também para a nossa família. Porque o Senhor já tinha um propósito na vida de José. E na casa de Potifar, José aprendeu a administrar. Olha como é que é interessante. Antes de você chegar em uma posição, primeiro você tem que subir degrau. Primeiro, você não começa já na janela ou na porta de cima. Tu não chega já na porta, não. Janela. Você vai chegar na janela não, irmão. Primeiro tu vai vir. Primeiro tu vem subir no degrau, para depois Deus te colocar. É bom o bispo falou que quando se constrói uma casa, você não começa pelos tijolos, você começa pelo alicerce. Mas para você ter alicerce, tu precisa ter o terreno. Para você ter o terreno, tu precisa comprar. E para você comprar, tu precisa ter o dinheiro. Para tu ter o dinheiro, tu precisa trabalhar. Olha os processos. Outro dia eu ouvi alguém falar assim: ué, pastor, tu não trabalha mais não? Não. Ué, eu só tenho essa loja fechada. Eu falei, não, agora só abre de alcançar. Mas ninguém viu da onde eu vim. Alguns sabem de onde eu vim. Alguns viram o meu processo, né, pastor Eliane? Eu abri o salão às 6 da manhã e até às 11 da noite. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que comer só arroz e feijão dentro do banheiro, para ninguém não ver quanto eu comia bife. Eu doida para comer aquele bife. Quando a pessoa falava assim para mim, não, porque eu pegar desse bife, eu falei, não, muito obrigada. Irmão, eu tenho que pegar aquele bife na mão da pessoa e comer, porque eu não tinha. Mas hoje eu e você possamos ir no mercado e comer. Mesmo que hoje a gente não tenha uma carne, mas o Senhor enviou uma linguiça. Mesmo que você não tenha uma linguiça, o Senhor enviou uma salsicha. Mesmo que você não tenha uma salsicha, Deus enviou um frango. E assim Deus ele vai trabalhando sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Então, para você chegar em algum lugar, tu tem que ter um processo. Irmã Leslane, ela tem um propósito, mas ela vai ter que passar por todas as etapas do projeto dela para ela chegar. Mas ela vai o quê? Cavar. Ela vai caminhar. Aleluia. Ela vai passar. Glória a Deus. Mas ela vai chegar no propósito. Aleluia. Cada um de vocês é assim. Para você chegar, tu tem que cavar. Não pode ficar não. Você tem que se Levantar. Aleluia. Porque Deus ele sempre coloca pessoas do teu lado para dizer para você que tu não está sozinho. Mesmo na situação mais difícil, Deus ele sempre coloca. Deus colocou quem? Para ajudar José? Potifar? Potifar. Acertei. Potifar. E ele pega José e leva para sua casa. E ali quando José ele já entra na casa de Potifar, ele já começa e ele fala, olha, tudo isso aqui você pode administrar. Agora da onde que vem inteligência? Vem dos altos do céu. Deus já dá inteligência para quem? Para José. Por quê? Porque a presença do Senhor estava com José. Eu quero te dizer que a presença do Senhor está contigo. Aonde você estiver e aonde você for, a presença do Senhor está contigo. Aleluia. E quando ele chega ali, ele começa a fazer as coisas. Ele começa a Tocar o seu dinheiro, a sua casa. Mas de repente aí o inimigo, lá vem o inimigo se levantar. Quando a mulher de Potifar olha para José, deve falar assim, nossa, que menino bonito. Né? Eu vou dar aqui uma olhadinha nele. Né? Eu vou ver se ele me quer. Mas ele não, ele foge da aparência do mal. Porque ele era fiel ao Senhor e também é fiel ao seu patrão. Eu quero te dizer que quando você é fiel ao Senhor e fiel ao teu patrão e fiel às pessoas que estão ao teu lado, o Senhor está sempre contigo e a presença dele está contigo. Aleluia. E ali naquele momento, quando ele chega, ele fala, aquela mulher ela se segura para ele. E ele não quer, ele sai correndo. E ela faz o quê? Ela diz que ele aceitou. Ela diz que ele queria alguma coisa. E José foi para onde? Todo mundo sabe? Na prisão. Por quê? Por causa daquela mulher. E quando ele chega naquela prisão, eu creio que naquele momento José não imaginava a situação tão triste da vida dele. Mas a palavra não diz que José ele reclama. A palavra não diz, só diz que José ele continua perseverante. Que ele continua com a presença do Senhor sobre a vida dele. E o carcereiro,
ele dá a chave da prisão na mão de José. Irmãos, agora você imagina, Eu, você pensa, alguém chega e nos dá a chave. O que é que vocês vão fazer? Vão fugir. mas quando você tem a presença do Senhor, você não pode. Você fica para resolver os problemas. Aleluia. Porque na presença do Senhor, Ele te faz você prosperar. Na presença do Senhor, Ele te faz você manter-se de firme, pé firme. Não deixa que nada e ninguém venha a atrapalhar aquilo que se tem na sua vida. E ele começa a lhe administrar a prisão. Ele começa a lhe fazer o de melhor na prisão. Eu creio que era muito sujo, já imagino isso, muito escuro. Eu creio que José já começou ali a falar com todo mundo: olha, vamos começar a limpar, vamos começar a organizar para a gente ter um ambiente melhor. É igual aqui na tua casa, que a gente gosta de coisas em lugar, casinha limpa, roupa cheirosa, tudo organizado, porque Deus ama o quê? Limpeza. E José tinha o quê? A presença do Senhor. Se ele tinha a presença do Senhor, ele obviamente gostava do quê? Da limpeza. E ele começou ali, né? Ficar ali, organizar tudo. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é um Deus de maravilhoso. E na prisão, né? Ele foi facilmente acusado, né? Mas ele sempre ficou na permanência de Deus. Ele nunca desistiu. Aí eu botei aqui, ó. Assim Deus usou os próprios vales de humilhação em José para esculpir o seu caráter. Aleluia. Na humilhação de José, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi parar no cárcere, preso, por não ter feito nada. Ele foi humilhado, mas o Senhor esculpiu o caráter dele. Aleluia. O Senhor sabia do caráter de José. Glória a Deus. Deus, Ele sabe do meu e do teu caráter. Aleluia. Ele conhece o meu e o teu andar. O Senhor conhece tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, ou que você está pensando em fazer. Aleluia. Porque o Senhor, Ele conhece o teu caráter. Aleluia. Ele conhecia o caráter de José. Glória a Porque a presença do Senhor se manifestava na presença do Senhor, Aleluia. de José. E o Senhor estava sempre com José. José, irmãos, preservava a presença do Senhor. Mesmo sendo escravo, sua conduta chamou a atenção do patrão. Então você vê, olha só, Deus, Ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque José, ele chamava a atenção dele aonde ele andava. Eu quero te dizer que eu e você, como somos servos do Senhor, aonde nós andamos, nós chamamos a atenção. Sabe quem sabe? Você sabe quem sabe que você é o melhor servo de Deus? Sabe quem é? Teu vizinho. Teu vizinho te conhece. Teu vizinho que sabe o teu caráter, que conhece quem você é. Chega lá no salão e pergunta quem é Martinho. Chega na rua e pergunta quem é a obreira Clara. Quem é a Chile, quem é o obreiro Luan. Sempre alguém nos conhece. Fala assim, obreiro, ele é uma vez, aquele menino prega muito, aquele menino será um pastor, aquele menino ali, ó, continuou na presença do Senhor, está ele e a esposa dele na presença do Senhor. A esposa dele é uma benção, a menina conhece, já está conhecendo a palavra do Senhor, o caráter da Alexandre está sendo formado e forjado pelo Senhor. Será uma grande obreira da casa do Senhor, será uma grande missionária, você será um grande servo do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida que você será uma missionária, que você será uma pastora, que você será uma serva do Senhor valorosa e vai levar o Evangelho. Aleluia. Porque o Senhor é assim, irmãos. Mesmo ele sendo inocente, mesmo ele sendo preso, irmão, injustamente, né? Ele foi favorecido pelo carcereiro. Ele foi favorecido pelo carcereiro porque ele quis, não. Porque o Senhor fez isso. Aleluia. O Senhor, quando Ele quer, Ele faz na minha e na tua vida. O inimigo, ele pode se levantar, mas para cair. Na minha e na tua vida. Ele não tem poder sobre nós. Aleluia. Porque o Senhor é maravilhoso. E ali eu creio
quando José, ele começou a trabalhar dentro daquela prisão, todos nós conhecemos que o copeiro, que o padeiro de Faraó, eles foram presos. Ele estava ali também na prisão. E a palavra vai dizer que um deles, né, que foi o sonho do copeiro, que ele teve um sonho, de manhã ele estava com seu semblante muito triste, e quando José passa e olha para ele, seu semblante estava caído, e José pergunta para ele, ele falou que ele teve um sonho. O copeiro diz que tinha 3 ramos de videira, que ele quer produzir um uva. Aí ele fala que isso simbolizava que em 3 dias ele retornaria para o palácio. Irmãos, tem que ser muito Deus na minha e na tua vida quando a gente entrega algo para o irmão. Aleluia. Quando é de Deus, o bispo sempre fala, vai acontecer. Aleluia. E em 3 dias, aquele copeiro, ele foi restituído no seu cargo. E José fala para ele, olha, lembra de mim quando estiver de frente lá com o Faraó. Né? E ele foi. Daqui a pouco também tinha lá o padeiro. O padeiro também tinha sonhado, estava muito triste. E José pergunta para o padeiro o que tinha acontecido. E ele falou que sobre a cabeça dele, né, tinham 6 os pães e o pássaro vinha e comia. Ele falou que em 3 dias, Faraó mandava decapitar, cortar sua cabeça e pendurar seu corpo de madeira no poste. Em 3 dias aquele homem foi morto. Eu quero te dizer que quando o Senhor, Ele usa alguém, e quando Deus tem uma história na tua vida, não importa o tempo nem a hora, importa é que o Senhor Ele vai cumprir. Aleluia. E aquele homem foi morto, e o padeiro estava, e o copeiro estava lá. Você pensa que o copeiro lembrou logo? Não. Teve os processos. José ainda teve que permanecer. E a ver na minha e na tua vida, quando acontece, a gente já quer para agora. Está demorando demais, hein? Senhor, está demorando demais. A gente não quer nem passar na prova, né, ô Pedro? Não. A gente já quer logo, ó. Deus dá um carrinho e já dá logo um carrão. Vai conseguir pagar IPVA? Não. Ah, não, assim que é. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele te dá as coisas, mas Ele te dá certo. Aleluia. Na hora certa, o tempo certo. Para você ter alguma coisa, tu comece com o menor, para Ele te colocar no maior. Às vezes é preciso, irmão, Deus te testa. Agora você imagina se Deus me desse uma casa na praia. Lá em Búzios. Vai querer todo final de semana que ele vem em Búzios. Eu nem querer mais trabalhar. E quem vai pagar minhas contas? Eu não trabalhar. Deus é assim, irmãos. Ele sabe o meu e o teu levantar. Aleluia. Ele sabe do meu e do teu projeto. Glória a Deus Deus. ele tem o melhor para você. E quando Ele fala que Ele é contigo, Ele vai te levantar no tempo certo. Para José chegar a ser governador, ele passou, foi 13 anos. Não foi 3 dias, não. Senhor, ano que vem não aconteceu, eu vou desistir. Desiste, vai ser ruim para você. Não desiste não. Persevera e continue de novo. Senhor, esse ano não aconteceu, mas ano que vem vai acontecer. Ano vai acontecer, uma hora vai acontecer. Aleluia. Não deixe a tua fé esmorecer. E aí Faraó também, irmãos, ele também tem sonho. Faraó tem sonho e chama todos os sábios para poder seguir os seus sonhos. Ninguém consegue. Aí é onde entra o quê? Deus, Ele sempre entra na minha e na tua vida na hora certa. Aleluia. Foi quando aquele copeiro lembrou, falou, epa! Tem alguém, Faraó? Tem alguém que um dia eu estava lá no cárcere, preso. Ele falou para mim que em 3 dias eu voltaria para ser copeiro de novo. E eu estou aqui. José está lá. Então chama esse José, porque José tinha o quê? A presença do Senhor. Quando você tem a presença do Senhor, alguma coisa acontece. Aleluia. E aí manda chamar José. Naquele momento ali dá um banho em José, bota uma roupa em José, arruma José, bota aqueles perfumes em José,
dele, porque ela devorava as vacas magras. Aí José fala para ele, olha, faraó, 7 anos de pronúncia e 7 anos de fome. E Faraó, ele fala que a presença do Senhor estava sobre ele. E ele pega o seu anel e coloca no dedo de José, porque José seria abaixo dele. Mas ele teria o poder do Egito. Eu quero te dizer que quando é o tempo do Senhor, Ele te honra, Ele te chama, e Ele fala para você que é a tua hora. Ele fala para você que vai colocar o anel. E ele coloca o anel. Aí onde vem quem? A família de José, que está onde? Em Canaã. Eles estão o quê? Com fome, com seca, não tem mais comida. E todos vêm para onde? Para o Egito. Eu quero te dizer que quando tem um justo em um lugar, o Senhor prospera. Lá tinha José que era justo, lá tinha José que tinha a presença do Senhor, lá tinha José que era fiel, lá tinha José que era temente, lá tinha José que perseverava, lá tinha José que era um sonhador, mas que o Senhor estava no sonho dele e saberia que ele seria o quê? Governador. Aí como eu falei uma vez eu preguei, eu falei, irmão, Deus não queria que José fosse o quê? Copeiro. Deus não queria que José fosse copeiro, porque se aquele copeiro tivesse se lembrado de José naquela época, ele chamaria José para ser copeiro. Mas Jesus queria que José fosse governador. Eu quero te dizer que quando o Senhor tem algo para você, irmão, Ele te dá no tempo certo. Você imaginou isso? O rapaz chega lá, falou o seu sonho. Ele falou, então chama ele, vai lá para a cozinha. O Senhor queria que José governasse. O Senhor queria que a presença dele se manifestasse sobre ele. Eu quero te dizer que a presença do Senhor, ela vai se manifestar sobre a tua vida.